Você vai ver agora uma conversa para tratar de um assunto de interesse de todos: água. Nesse tema, você tem palpiteiros de plantão o tempo todo, mas é importante que quem tem conhecimento técnico passe as informações. Eu estou ao lado do professor Afrânio Riggs e... ele é da Unifra, é isso? Isso, agora a Universidade Franciscana. E vamos falar de água, um assunto tão discutido por entendedores leigos e amadores. A realidade é essa, porque o que a gente mais vê são pessoas trazendo o conceito de uso, conservação e desuso de água. Isso. Hoje, qual que seria assim, a principal orientação em relação ao uso da água? Bom, o uso da água é maximizar a sua capacidade de poder usar bem a água. E o que quer dizer usar bem a água? É utilizar todas as técnicas que você possa diminuir o escoamento superficial, aumentar a infiltração de água no solo e que você possa recuperar as vertentes e estabilizar as vazões dos rios, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é a alteração das características físicas do solo. E essas alterações estão andando no sentido de diminuir os macroporos. O que são os macroporos? São poros grandes por onde passa o fluxo saturado. E essa redução da macroporosidade foi ocasionada por ação das máquinas nas décadas de 70, quando começou o plantio direto, que até então era só arado e grades, né, que degradavam a estrutura do solo. Na década de 70 começou o sistema plantio direto. Esse sistema ele não lavra mais o solo. Quer dizer, você simplesmente produz e coloca semente, né, no solo sem lavrar. Então isso aí faz o quê? Ele mantém a estrutura do solo. Porque aquele processo de lavrar e discar, tu quebra os agregados. E os agregados são conjuntos de partículas de solo que se juntam e formam microagregados e macroagregados. E esse sistema é que permite a entrada de água no solo. Quando você quebra esses agregados e transforma em agregados bem pequenininhos, o furinho fica muito pequenininho onde vai passar água. Você impermeabiliza o solo. Então, nas cidades, ela é impermeabilizada pelo asfalto, né? E na zona rural, nós estamos impermeabilizando pelo manejo que nós tivemos há muitos anos atrás. E esse manejo, ele danificou o solo e em cima desse solo danificado foi instalado o plantio direto. Então o plantio direto ele tem 3 princípios fundamentais. Primeiro, que é não revolver o solo, né? Que tu faça a rotação de culturas, né? Que tu tem que cada ano plantar uma cultura e aumentar a palhada, ou seja, a cobertura do solo. O que os agricultores estão fazendo normalmente? Eles estão fazendo só a semeadura direta. Eles não estão fazendo a rotação de culturas. Então não está tendo alteração das raízes para que melhore a agregação do solo. Então seria assim, com a rotação, eu teria ali um sistema radicular diferenciado que vai contribuir para essa modificação? Para a modificação e agregação do solo. E aí nós podemos ir recuperando o que foi estragado, né? Professor, agora tem um detalhe. A recuperação a gente sabe que ela não é rápida. Não. Ela vai demandar um tempo aí, e aí é o que ocorre. O produtor acaba levando tinta o tempo todo. Mas é só o produtor que é culpado? A cidade também não pode contribuir para facilitar as coisas? Pode e deve. Você sabe que em São Paulo o pessoal está fazendo os piscinões. Esses piscinões contribuem? Contribuem, mas não é a técnica melhor. A melhor técnica seria cada casa fazer uma cisterna. Se cada casa fizesse uma cisterna e colocasse a água dentro da cisterna, a água do telhado... Agora vamos explicar a cisterna. Aqui em Goiás, por exemplo, se falar cisterna, o pessoal vai querer furar um poço lá, sabe? Para tirar a água do solo. Não é essa cisterna. Não é essa cisterna. Não. É aquela cisterna que no Nordeste usa para fazer armazenamento de água. De água, exatamente. Água da chuva. Água da chuva. Então, se cada casa em São Paulo fizesse uma cisterna para armazenar a água da chuva, você teria uma captação de água e armazenamento em loco, ou seja, armazenar água onde ela cai. Essa é a regra. Não juntar tudo, porque os piscinões enchem logo, né? Então é um problema. Então, o certo seria isso, né? Você
captar a água da chuva, que ela não custa nada, armazenar numa cisterna, botar um dreno na cisterna a uma meia altura da cisterna, então ela enche e depois começa a drenar lentamente, então tu não tem um alagamento das cidades. E essa água vai sendo liberada lentamente para os coletores fluviais. E aí você tem uma economia, porque não vai ter impacto na prefeitura, os alagamentos e as pessoas. Vai reduzir bastante? Vai reduzir bastante e vai economizar água, né? Também. Porque a gente tem, assim, o produtor sendo bombardeado o tempo todo, como se ele fosse única e exclusivamente responsável pela destruição e por ter que recuperar. Isso. Na realidade, a gente tem que mudar esse conceito. Tem que mudar. E nós devemos entender melhor de que a agricultura usa 68% da água, mas não é verdade essa afirmação. Está na bibliografia, inclusive os dados da ONU, tudo. Só que esse 68%, quase 70% da água da agricultura, não foi medido, não foi determinado. Eles determinaram o consumo urbano das casas e das indústrias. E o que sobrou colocaram para a agricultura, mas na verdade não é agricultura, é toda a produção vegetal do mundo. Então, mas os ecologistas e os defensores culpam o agricultor que está fazendo isso errado. E não está errado, né? Então o produtor precisa mais do que nunca buscar informação, até para se defender. Até para se defender. Então tu vê, e outra, essa água que tu gasta, por exemplo, para irrigar uma lavoura, ela não é consumida. Ela entra ali, depois evapora, depois vem chuva de volta. Então ela não é consumida, que é um conceito diferente, né? Eu acho isso espetacular, quando a gente começa a ter essas informações com tamanha clareza. E então, assim, eu também soube que um pouco dessa metrificação aí, desse índice que foi dado, seria naquela água outorgada, que iria para a agricultura, porque também não se tem esse volume, não se sabe o que foi usado, não tem controle. Não tem como saber. Tu sabe qual é a evapotranspiração, por exemplo. Eu posso dizer que uma cultura de milho evapotranspira 7 milímetros por dia, quando você no verão, o que corresponde a 7 litros por metro quadrado, né? 7 milímetros. Então, esse valor tu tem, mas não é consumida essa água, é água circulada. Aí é preciso conhecer aquele ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico, exatamente, que eu mostrei ontem, que está no livro esse, né? E eu vou ler o livro que já está em mãos. Então esse ciclo hidrológico é muito importante para você poder entender o mecanismo todo, né, da água. Mas a coisa mais importante é que nós temos que aumentar essa entrada de água no solo. Porque toda água que entra no solo, ela infiltra, alimenta os aquíferos, né? E também depois ela volta por capilaridade para a superfície do solo e as raízes captam. E daí dá evapotranspiração e volta para a atmosfera e chove de novo. Então, esse é o ciclo, né? O que é mais importante. Professor, muito obrigada. Nós estamos aqui com o nosso tempo acelerado, nós estamos com várias pessoas reunidas, está muito gostoso. E eu fico honrada em tê-lo participando do Sucesso no Campo. Muito obrigada. A minha satisfação é muito maior ainda por ter acompanhado essa turma em 1973, num giro pelo Brasil, e agora de novo estou aqui, né? O que é muito bom. Professor Afrânio foi professor na Universidade Federal de Santa Maria e foi professor do grupo que se reuniu em Jataí para comemorar aí, comemorando os 45 anos. Esse ano já vai fazer 46, porque se formaram em 1973.